Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 7 ainda fala sobre o Sermão da Montanha. Esse sermão que nós vimos ele no dia de ontem, e aqui ele vai falar sobre julgamento, oração e os dois caminhos. Ele começa aqui do verso 1 ao verso 5, e Jesus começa falando sobre não julgar os outros. Jesus adverte contra o julgamento hipócrita. Observe bem isso, porque nós estamos hoje num momento da história do politicamente correto e achamos que essa a ideia do politicamente correto é bíblica e ela não é. O que Jesus está falando é sobre advertindo contra o julgamento hipócrita. E ele utiliza a imagem do cisco no olho do irmão e a trave no próprio olho para ilustrar a importância de corrigir a si mesmo antes de criticar os outros. Por exemplo, a Bíblia ela fala que nós devemos julgar a profecia, aquilo que é falado, que é entregue a nós. Então a Bíblia, ela nos chama a atenção que nós não devemos colocar na condição de juiz, mas a Bíblia é muito clara que algumas coisas nós devemos julgar, mas julgamos não com julgamento hipócrita, nós julgamos a partir da palavra de Deus. Eu vejo pessoas dizendo assim, você não me julgue. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples para você entender, um adúltero chega e fala assim, não, você não me julgue por causa do meu adultério. Só que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o adultério é pecado. Então, eu não posso me calar dizendo assim, nossa, mas eu não vou julgar. Meu irmão, adultério é pecado e pecado é pecado. Eu acredito que você esteja entendendo. Olha o verso 6. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então ele está falando de não dar o que é santo aqui, e é muito claro, não dei o que é santo, sagrado aos cães. Jesus está usando aqui uma metáfora para ensinar a necessidade de discernimento ao compartilhar as verdades do reino de Deus. Se tem um dom do Espírito Santo, e nós vamos chegar lá nas cartas paulinas, vamos falar sobre os dons. Se tem um dom que eu e você devemos buscar, a igreja deve buscar, o povo de Deus, cada cristão deve buscar, é o discernimento. Isso é muito importante. E aí nós vamos para o verso 7 até o verso 11. Verso 7 até o verso 11, ele fala sobre a persistência na oração. E aí ele fala dessa eficácia da oração. O que Jesus vai nos encorajar? A persistência na oração. Persistência com as promessas que Deus tem para nós. Por isso que ele usa a expressão, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Coloque algo no seu coração, toda vez que você pensar sobre oração. Oração é persistência. Eu preciso bater, até que a porta seja aberta. Então não é fazer uma oração. Eu vejo pessoas muitas vezes falando assim, pastor, aí eu orei, Deus não respondeu, eu parei de orar. Não, a Bíblia manda você ser persistente na oração. Quando nós chegamos no verso 12, deixa eu ler o verso 12. Verso 12, a palavra do Senhor diz assim, tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então aqui nós temos uma regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Jesus encoraja aqui, encoraja a tudo o que queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer também a eles. Basicamente, vou resumir para você de uma forma simples, lei da semeadura. Lei da semeadura. Eu planto e aí eu vou colher. Então uma regrinha de ouro, você pode grifar, leve isso para toda a sua vida. Nós temos aqui verso 13, verso 14, Jesus fala sobre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Gente, esse texto é muito importante, principalmente para a nossa geração. Ele é importante em todo o tempo da história da igreja, mas a nossa geração que caminha para o fim,
e o fim ele está próximo. Nós vamos ver vários momentos aqui em Mateus, final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus fala muito sobre o fim. Nós vamos ver que os sinais que a Bíblia fala sobre o fim, eles estão diante dos nossos olhos diariamente. Mas isso é um assunto para mais à frente. Então ele tem dois caminhos, a porta estreita, né, e o caminho largo. A porta estreita leva à vida, leva à salvação. A porta larga, a porta mais fácil, leva à destruição. E aí eu preciso fazer uma escolha sábia. Qual é o caminho que eu vou trilhar? Qual é a porta que eu vou trilhar? Verso 15 ao verso 20, eu acho muito importante o verso 15 e o verso 20. Ele fala aqui da árvore e seu fruto, e ele vai aqui nos advertir sobre os falsos profetas e ensina que eles serão conhecidos pelos seus frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Olha o que Jesus está dizendo. E eu quero frisar aqui. Jesus está dizendo, vocês vão conhecê-los pelos seus frutos. Não é pelos seus seguidores do Instagram, tamanho da sua conta do Instagram, não é porque eles têm um padrão de sucesso que o mundo hoje colocou, não, é pelos seus frutos. E aí você precisa entender, quando a Bíblia coloca aqui sobre os seus frutos, é algo simples, deixa eu lembrar, talvez seu pai, sua mãe usou essa linguagem, meus pais e minha mãe falavam muito isso, nós temos que comer um saco de sal juntos. Então, são frutos, e quando a Bíblia fala de frutos, quando a gente vai lá no Evangelho de João, capítulo 15, precisa ser frutos que permaneçam. Então ele nos dá aqui um caminho para reconhecer os falsos profetas. Verso 21 até o verso 23, nós temos Jesus falando sobre os verdadeiros discípulos. Tá aqui, ó. Verso 21 até o verso 23. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então ele fala aqui do verdadeiro discípulos, ou seja, não é apenas declarar, não é apenas falar, é uma realidade que precisa estar no nosso coração e na nossa vida diária. Verso 24 até o verso 27, Jesus fala sobre a casa na rocha e a casa na areia. E essa palavra de Jesus aqui, ela é muito forte. Porque ele fala da casa na rocha, aquele que é prudente constrói a casa na rocha, e o insensato que constrói na areia. E aí Jesus vai concluir o sermão da montanha falando sobre a parábola das duas casas, destacando que quem ouve e pratica as suas palavras é como alguém que constrói sua casa sobre a rocha, que é prudente. E aí, verso 28 e 29, ele termina, né, o sermão e vemos a reação da multidão. A multidão fica admirada com o ensino de Jesus, pois ele ensinava com autoridade. Então entenda, o que é ensinar com autoridade? É quando eu ensino a verdade. É quando o que eu ensino é o que eu vivo. Você consegue perceber a autoridade na vida daquele que não apenas fala, mas ele vive o que ele prega. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, nós temos aqui o momento de curas de Jesus. Então nós temos milagres de cura, o poder de Jesus fica tão evidente aqui. Verso 1 ao verso 4 do capítulo 8, nós temos a cura do leproso. Jesus cura um leproso que clama por purificação. Jesus toca o homem e demonstra compaixão e autoridade sobre a doença. Isso é muito interessante. Por que eu disse aqui que Jesus mostra compaixão? Porque a lei, lá em Levítico, falava que não poderia tocar um leproso. Quem tocasse um leproso se tornaria impuro. E sem contar que a lepra é uma doença transmissível. Mas Jesus mostra o seu poder aqui como Deus e a sua compaixão com esse homem, tocando ele e ele sendo curado. Do verso 5 até o verso 13, nós temos aqui a história do centurião e como ele demonstra a sua fé. Nós temos aqui um exemplo de fé grandioso no Novo Testamento. Então, do verso 5 ao verso 13, um centurião romano, então você precisa entender que é um centurião romano, é um gentio, ele não é um judeu, pede a Jesus para curar seu servo. E ele demonstra tão grande fé, né, que Jesus cura o servo à distância.
apenas liberando uma palavra, sugestão do próprio centurião. E Jesus vai elogiar a fé do centurião, contrastando-a com a incredulidade de Israel. Então nós temos aqui um modelo de fé que Jesus vai elogiar. Vamos para o verso 14 e o verso 15. Verso 14 e o verso 15, nós temos aqui o poder de Jesus sobre os demônios e a doença. Né? Então, verso 14, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou e ele se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumprira o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então nós temos aqui Isaías 53, uma citação de Isaías 53. Quero te lembrar, Mateus está escrevendo para os judeus, por isso que ele cita tanto o Velho Testamento. Então Jesus vai curar a sogra de Pedro e muitos outros. Quando você vai para o verso 18 até o verso 22, nós encontramos aqui o custo de seguir Jesus. Quão difícil é seguir Jesus? Não é apenas um oba-oba. Não é. E Jesus desafia aqui 2 homens que desejavam segui-lo, ressaltando o custo do discipulado, que inclui o abandono de todas as seguranças terrenas. Ou seja, caminhar com Jesus, como discípulo de Jesus, exige de mim muitas renúncias. Vamos do verso 23 ao verso 24, o verso 27, 23 ao verso 27. Nós temos Jesus aqui acalmando a tempestade. Vimos o poder de Jesus sobre a doença, vimos o poder de Jesus sobre os endemoniados, vimos o poder de Jesus para curar a distância do centurião, e agora vemos o poder de Jesus sobre a natureza. Ele é o Criador. Vamos ver no Evangelho de João que tudo foi criado e por meio dele foi criado. Então, enquanto eles vão atravessar o mar, uma grande tempestade surge, mas Jesus acalma o vento e as ondas com uma palavra. Então revela aqui o seu poder sobre a criação. E aí o capítulo 8 termina com a cura de 2 endemoniados. Né? Aqui está falando 2 endemoniados. Olha aqui, ó, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Né? Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vinde aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Então temos esse momento dessa libertação, a cura dos endemoniados gadarenos. Jesus expulsa esse demônio de 2 homens e permite que os demônios entrem em uma manada de porcos, que precipitam no mar. E aí os habitantes da região, assustados, pedem que Jesus vá embora. Né? Isso é muito bonito você ver o capítulo 8, porque o capítulo 8, ele traz aqui Jesus operando, caminhando. Lucas, no livro de Atos, vai dizer que Jesus andou por toda parte, curando os enfermos e libertando os cativos. Vamos para o capítulo 9 e terminar nossa leitura de hoje. Capítulo 9, o que nós temos, do verso 1 até o verso 8, nós temos a cura do paralítico, a cura de um paralítico. Jesus vai perdoar os pecados de um paralítico antes de curá-lo fisicamente, provocando crítica dos escribas, mas mostrando que ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus poderia apenas o curar, mas Jesus o perdoa os seus pecados. 2 coisas me ensinam aqui. Primeiro, que Jesus está provocando os religiosos com isso, né? Porque quando ele está perdoando o pecado, vai ter um burburinho dizendo assim: quem é ele para ter essa autoridade? E aí Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. E Jesus faz os 2. Segunda coisa, e aí de forma para você meditar, esse homem era paralítico, mas Jesus primeiro perdoa os seus pecados. Jesus primeiro resolve a realidade espiritual dele, para depois resolver a sua realidade natural, a sua cura. Isso me ensina que algumas vezes, quando resolvemos a questão espiritual, no natural as coisas vão se resolver. Verso 9 ao verso 13, nós temos aqui o chamado de Mateus. Jesus vai chamar Mateus para ser um dos seus discípulos. Esse Mateus é autor deste evangelho, talvez por isso que ele está dando destaque aqui ao seu chamado. Ele é um coletor de impostos, e para ser seu discípulo,
Jesus convida ele, que era um coletor de impostos, para ser seu discípulo, mostrando que ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. A profissão coletor de impostos não era bem visto, porque eles estavam tirando dos judeus, coletando os impostos para entregar a Roma. E aí Jesus, ele mostra que os seus discípulos, mesmo um pecador, alguém rejeitado entre os judeus, poderia ser chamado para ser seus discípulos. E aí o verso 14 ao verso 17, Jesus, ele é interrogado acerca do jejum. Jesus fala sobre o jejum, e os discípulos de João perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuam, e Jesus usa a metáfora do noivo, indicando que o jejum seria apropriado quando Jesus não estivesse mais presente fisicamente. Então vemos aqui da parte de Jesus um apontamento para que quando ele não estivesse aqui de forma física, presencial, como homem, nós deveríamos jejuar. E aí a gente vai para o verso 18 ao verso 26, nós temos a cura da mulher hemorrágica e a ressurreição da filha de Jairo. Essa é uma história muito bonita, de uma mulher que sofria 12 anos, e ela vai por detrás de Jesus e toca na orla das suas vestes, e a Bíblia diz que de Jesus sai poder. Essa mulher curada instantaneamente, e nós temos aqui a cura da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Ela estava doente, no meio do caminho os servos dizem, olha, não incomode o mestre porque ela morreu, e Jesus vai ressuscitá-las. Logo depois, verso 27 ao verso 31, nós temos a cura de 2 cegos e de um mudo, né? Então, nós temos aqui a cura de 2 cegos. 2 cegos vão clamar por misericórdia após uma confissão de fé e Jesus vai curá-los. Verso 32 ao verso 34, a cura de um mudo endemoniado. Então, Jesus primeiro cura os 2 cegos, depois ele cura um mudo endemoniado. E o capítulo 9 termina, para a gente encerrar, verso 35 ao 38, né? Jesus vai se compadecer da multidão, Jesus vai falar que tem poucos trabalhadores no reino de Deus. Pastor, por que tem poucos trabalhadores? Porque trabalhar no reino de Deus dá muito trabalho. Trabalhar no reino de Deus é abrir mão, é abnegar de direitos, de tempos seus, para ser um instrumento de bênção na vida de outros. E aí Jesus, ele termina dizendo, peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa é uma oração que eu tenho feito todos os dias, pedindo a Deus que envie mais trabalhadores aqui para a nossa casa. Terminamos o capítulo 9, quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar aqui juntinho com você, lendo mais 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Deus te abençoe.